O site A Voz das Cidades veio conversar com o secretário Newton Suetugo sobre 3 assuntos que estão em pauta, pelo menos nos comentários da sociedade. O primeiro deles, secretário, seria a questão da área azul. Como é que está isso? Beto, nós fizemos o processo de licitação no ano passado e ele está tramitando junto à Prefeitura Municipal. A gente cabe ressaltar que esse processo de licitação ele foi muito bem elaborado e ele teve uma aprovação prévia do Tribunal de Contas, uma vez que a gente, durante o período de montagem, nós tivemos alguns problemas graves em outros municípios. Fernandópolis, o edital foi suspenso pelo Tribunal, Rio Preto teve um problema grave lá e alguns outros municípios com problema no edital. E o edital de Jales foi aprovado pelo Tribunal de Contas e a gente ficou muito feliz com isso, porque ele contemplava de uma forma bem ampla uma segurança jurídica para a Prefeitura. Esse processo de licitação foi feito, foram pré-classificadas 3 empresas, onde a empresa, em primeiro lugar, ofereceu o maior percentual de repasse para a Prefeitura, né? E aí ela passa, previsto dentro do termo de referência, ela passa por uma qualificação técnica, né? Então são mais de 300 itens que ela tem que responder e tem que atender. Só para citar um exemplo, ela tem que vir com o aparelho celular, fazer a venda do cartão, fazer o registro, fazer a emissão de uma nota fiscal. Todos esses procedimentos de funcionamento, ela tinha que comprovar isso tecnicamente numa reunião que nós fizemos, inclusive com a presença das outras 2 empresas também classificadas. E dentro desses quesitos, ela não passou em alguns. Então, consequentemente, ela foi desclassificada por isso. Posterior a isso, nós temos que chamar a segunda empresa para poder fazer a mesma qualificação técnica, só que ela entrou com recurso, né? Porque dentro do processo de licitação é permitido isso. Ela entrando com recurso, foi para o jurídico analisou e indeferiu essa impugnação. E agora nós estamos no setor de licitação para poder convocar a segunda empresa, que eu acho que deve acontecer daqui a 15 dias, para submeter essa segunda empresa para as mesmas qualificações técnicas que exige o edital. Se ela passar, beleza. Se ela não passar, nós convocamos a terceira até que ela cumpra integralmente essa situação. Por que a gente faz isso? Porque é um contrato muito grande, né, de elevado investimento e de 10 anos renováveis por mais 10. Então a gente tem uma preocupação muito grande de fazer a coisa bem feita, porque não funcionou nas vezes anteriores. Empresas que não tinham capacitação técnica e jurídica e financeira também para poder gerir o sistema. Então a gente está muito preocupado com isso e nós vamos seguir talvez lentamente, mas com os pés firmes, né, de forma a garantir uma segurança para a Prefeitura e uma qualidade de serviço para a comunidade. Nós temos um adendo aí, né, secretário? Você disse que a primeira empresa ela entrou com a contestação, né, dentro da área administrativa, o que eu estou entendendo que é uma questão burocrática. Isso se, porém, a empresa não recorrer à justiça, aí o processo deve ficar um pouco mais travado. Exatamente, Beto. Cabe aí o recurso na justiça, sim. A gente espera que não, né? Porque o nosso posicionamento é exclusivamente técnico, né? E se não cumprir tecnicamente, eu não vejo uma ação na justiça impugnando isso, né? Ela não cumpriu tecnicamente os quesitos que já estavam previstos no edital. Então a empresa, quando veio fazer a qualificação, ela sabia que tinha esses quesitos para responder. Se ela não atendeu, paciência. Então a gente vai tramitar normalmente, mas correndo esse risco também. Secretário, o segundo assunto é o processo de atividade delegada. Em que pé, em que situação está isso? Está bem encaminhado. Nós já fizemos a assinatura, o prefeito Flá já assinou o convênio com a Secretaria de Segurança Pública. Encaminhamos agora, através da Polícia Militar, através do Tobiraga, encaminhamos a documentação para o secretário assinar e retornando. Retornando esse documento assinado, então a gente estabelece oficialmente a atividade delegada. Mas, como a gente já está em conversação há bastante tempo, a gente já tem essa atividade delegada paralela, né? Então a gente já percebe uma atuação bastante forte da polícia em relação a ambulantes, em relação ao comércio, em relação às atividades que são pertinentes à atividade delegada. Isso é uma parceria muito positiva que a gente está fazendo, mesmo sem o convênio, com a Polícia Militar, e a gente agradece muito esse tipo de serviço, porque isso oferece um pouquinho mais de segurança pública para o município. Chegou a ser cogitado, aproveitando esse assunto de atividade delegada, Dolcinópolis tem, Ilha Solteira tem, houve alguma possibilidade, uma discussão
eu não sei se é viável, até por uma questão financeira, de uma guarda municipal para Jales, ou isso é descartado? Já chegou a ser discutido isso? Chegou a ser discutido. A questão da guarda municipal é que você envolve um quadro de funcionários efetivos. Isso passa por concurso, né? Então você tem funcionários estatutários. E aí a precariedade dos municípios em relação à arrecadação, principalmente municípios que não têm uma arrecadação suficiente própria, acaba dificultando, porque a folha de pagamento acaba atingindo aquele limite prudencial, né? E não permite que você faça a admissão de novos funcionários, né? Então a guarda fica bloqueada em função disso. Então é melhor você fazer essa parceria dos recursos vindos do fundo de trânsito para poder pagar essa atividade delegada. Para a prefeitura é muito mais barato, porque a polícia entra com todo o aparato técnico e logístico, né? E isso é fundamental. E também a qualificação. Eu prezo muito pela qualificação técnica da polícia militar. Eles são habilitados para fazer esse tipo de atividade. E agora a guarda municipal teria que passar por todo um processo de treinamento. Então, para que não pegar um sistema que já está funcionando, do que ter essas despesas e passar por todo esse tipo de treinamento? Alguns municípios tiveram problemas e a gente não quer mais problema para já, por tantos problemas que a gente tem de infraestrutura, né? Aproveitando, secretário, questão do aeroporto, o prefeito estava de vento em popa, né? Foi até aprovado pela sociedade, da questão de fazer um conjunto ou fazer uma habitação no local do aeroporto, até por uma questão de logística, porque estava dando algum problema com algumas empresas que estavam com dificuldade de instalação. Isso também está correndo bem? Corre, a gente já fez um esboço desse projeto de parcelamento de solo naquele local, mas a gente não tem essa preocupação. Nós estamos com uma preocupação em relação à presença do aterro sanitário no entorno. Nós temos que fazer o licenciamento de novas áreas para a implantação do aterro novo, prevendo já um 2020, 2025. E à medida que a gente entra com esse processo na CETESB, vai ter que ter a manifestação do Comar. E aí tem todas aquelas questões legais de distância. Provavelmente vai ser impedido a implantação do aterro numa área que a gente já pratica o aterro, porque já foi liberado anteriormente. As normativas mudaram. Se de repente nós entrarmos com esse processo novo, pode ser que o Comar não autorize o aterro naquele mesmo local onde tem um aterro sanitário. E isso é um prejuízo muito grande para o município. Então, em função disso, pode ser que haja um impedimento do aeroporto naquele local. E não é só para isso, é para novos estabelecimentos que precisam de licenciamento na CETESB. Vamos citar um exemplo. Se um frigorífico novo for instalado naquele local próximo ali, ela vai ter que ter uma licença de operação da CETESB. E ela vai ter impedimento em função da presença do aeroporto. Então a gente tem uma preocupação muito demasiada em relação a essa manifestação do Comar. Mas a questão do loteamento segue isso? Segue, porque a gente acredita que o Comar vai negar. Então a gente tem que fazer todas essas tratativas, porque a elaboração desse parcelamento e a colocação de um loteamento, isso seria feito uma venda, né, através da publicação de licitação pública, etc. e tal, e esses recursos, na lei, já seriam destinados para a construção de um outro espaço reservado para o aeroporto. O que sobra é investimento para o município. As nossas previsões são bastante positivas nesse sentido. Por final, secretário, um assunto que foi muito divulgado pela imprensa de Jales e de Fernandópolis é a questão da instalação da empresa Quelec, empresa que estaria indo para Fernandópolis. O prefeito chamou para uma conversação e a gente queria saber em que situação que está isso. Nós já havíamos levantado algumas áreas, colocamos à disposição dos empresários, tentando viabilizar a localização. A primeira área, ela ficava ali na rodovia de acesso para Araçatuba, no sentido Vitória Brasil. E aí houve uma manifestação contrária, porque a questão de logística, de transporte dos funcionários naquele local. É uma área muito boa, área plana, em torno de 4 alqueires, suficiente para os 2 alqueires que eles estão solicitando, mas houve essa inviabilização. E aí nós passamos por uma outra tratativa em uma outra área. Só que essa área nós precisamos fazer uma tratativa um pouquinho mais profunda, porque ela está com muita penhora dentro dessa área, né? São mais de 30 penhoras, e há uma necessidade de uma negociação, não somente com o proprietário, mas também com a justiça. Então a gente está fazendo esse trâmite de negociação, mais ou menos próximo daquela negociação que a gente fez com a DERJ. Começou lá em 2017, né? Junto com
o Anísio, e que foi culminar agora praticamente em 2018, um ano e meio, né? Porque também existiam algumas penhoras naquela propriedade, mas tudo foi resolvido com muita análise, com muito estudo e com muita negociação. E essa área que já está previamente aprovada pelos empresários é uma área que tem essas penhoras. Então a gente está negociando, é uma área em torno de 3 alqueires, suficiente também, numa região boa, de fácil acesso, de rodovias de acesso, né? Então a gente está nessa situação. Nós vamos ver a parte jurídica primeiro, para posteriormente passar para o processo de avaliação para desapropriação. Os empresários aprovaram a nova área? Sim, previamente aprovaram, mas agora a gente está com um impedimento na questão jurídica, né? Então nós vamos avançar também, porque a determinação do prefeito é que faça o atendimento para o empresário, detentor aí da Quelec, né? Para que a gente possa estar mantendo a empresa aqui, gerando mais empregos, que é a previsão dos empresários. Os empresários estão cientes de todo esse processo e vão aguardar? Sim, a gente tem tido conversações, eu particularmente tenho conversado com o Dr. Valdemar, e a gente está fazendo todas essas tratativas e explicação dessa situação. Nós vamos avançando. Bom, só para fechar, você falou na DERJ, parece que a gente vai ter uma novidade aí da transferência da Secretaria de Educação para a DERJ, agora, no novo prédio que foi adquirido pela Prefeitura, é isso? Isso acaba culminando, Beto, num racionamento financeiro da Prefeitura, né? Então nós pagávamos aluguel para a Secretaria e também nós tínhamos outros espaços que ocupavam a Secretaria da Educação. Está sendo tudo transferido para lá, isso vai dar uma economia significativa para o município, né? E aí a gente tem um prédio próprio com um estabelecimento que precisa de espaço para acomodar ônibus e toda a estrutura da educação, que é uma das maiores secretarias que a Prefeitura tem. Felizmente isso deu certo através de muita negociação e é mais um sucesso da administração realmente, uma luta bastante grande, porque quando se efetiva o fato, a gente não relembra o que aconteceu atrás, né? E essa negociação aí, junto com a Procuradoria, junto com o empreendedor que é o seu Anísio, e junto com a Secretaria de Planejamento e Obras, a negociação foi muito prolongada, muito discutida, muito ponderada. Houve a questão da Justiça do Trabalho, a questão da Justiça Estadual também. Então é uma entranha muito complicada que a gente conseguiu separar, isolar e resolver. É esse o nosso objetivo e que vai caminhar também nesse processo aí da instalação da empresa da Quelec. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Sempre foi muito solícito, muito esclarecedor esses assuntos, né? Porque a sociedade vem cobrando da gente e a gente espera o desenrolar com sucesso de todos esses fatos aqui abordados na reportagem. Eu que agradeço, Beto, sempre à disposição.